prezado internauta, com a grande alegria estamos no nosso programa Pílulas Musicais e neste mês de maio nós iremos trabalhar nesses dois programas uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o autismo, a relação do autismo com a música. Veja, no mês passado nós comemoramos o Dia do Autismo, dia 2 de abril. E lançamos no nosso programa Pílulas Musicais, um dos programas, uma discussão, uma reflexão sobre o TEA, o transtorno espectro autista, com a música, essa relação, né, sobre o autismo e a música. E a pedido de algumas pessoas que querem conhecer um pouco mais, por também terem filhos autistas, qual deve ser essa relação positiva da música na vida de um autista? Então vamos conversar um pouco nesse primeiro programa sobre os efeitos da música na vida de uma pessoa autista. Porém, é preciso que a gente entenda que cada autista é um mundo único. Por exemplo, nós vamos encontrar autistas que têm uma memória fotográfica incrível. Vamos encontrar autistas que possuem um raciocínio lógico tremendo e uma velocidade nata, diferente de qualquer outra pessoa em termos de resoluções de cálculos. Também vamos encontrar autistas com ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? É o ouvido que, quando você tem a percepção de ouvir um som, você já determina a nota musical, mesmo não sabendo música. E não só isso, mas a gente pode encontrar nestes tipos de autistas, sobretudo no âmbito musical, outros talentos referentes à música. Então, primeiramente, é preciso que os pais, no caso de crianças, possam perceber que tipo de talento, né, o filho tem. Se é no âmbito musical, se é no âmbito das áreas humanas, se é no âmbito das artes em si, para que aí possa ser direcionado algum tipo de trabalho mais concreto e eficaz. Bem, a palavra autismo vem do grego autos, que quer dizer a si próprio, a si mesmo. O autismo ele tem essa dificuldade de interagir com a sociedade, com o meio onde ele vive. Ele fecha a si próprio, ele se reserva de uma forma muito peculiar. Observe, uma em cada 160 crianças no mundo inteiro possui autismo. Um outro dado também importantíssimo que nós devemos pensar. No Brasil, 2 milhões de pessoas possuem autismo. Isso equivale a 10% da população brasileira. Veja, é um número expressivo, um número relevante. Então, o que nós podemos fazer? A sociedade, em termos geral, os professores, os pais. Então, o que nós devemos fazer? Nesse estudo, nessa série que nós estamos desenvolvendo, eu poderia muito bem só apresentar os benefícios que a música pode trazer para a vida de uma pessoa autista, como concentração, disciplina, a atenção, a diminuição do isolamento social, a estabilização do comportamento sensitivo, ou seja, essa possibilidade que o barulho, né, para um autista, o nível de barulho que um autista capta pela sua sensibilidade é muito maior que nós. A capacidade que a música tem de tranquilizar, a produção de novas ligações de sinapse, de neurônios, fazendo com que o autista possa aprender a tocar, a compor, a cantar, a reger. É verdade, a música tem sim essa capacidade, né, de entrar em nós e desenvolver as potencialidades
de cada pessoa. Mas como isso ocorre? Basicamente por duas grandes questões. A primeira é a neuroplasticidade e a segunda, os esquemas mentais. O que é o efeito da neuroplasticidade? Bem, é a capacidade que o sistema nervoso central do ser humano tem de mudar, adaptar, adequar certas situações advindas do ambiente interno e externo. Então, observe, isso fica gravado conscientemente e inconscientemente na vida de qualquer pessoa, inclusive de um autista. A música entra nesse âmbito, fazendo com que o autista, por meio de jogos musicais, por meio de canções, de cantigas e outros trabalhos, por exemplo, a parte rítmica, o desenvolvimento da parte rítmica, e isso vai fazendo com que o autista ele vá percebendo, por meio dessas ligações das sinapses, por meio da região que produz esse efeito da neuroplasticidade, faz com que o autista ele vá criando no seu cérebro alternativas a adaptações, e isso a médio a longo prazo, dependendo da pessoa autista, no sentido do âmbito musical, no sentido daquilo que ele tem mais afinidade, mais propensão nessa área da música, no qual me refiro. Mas existe também os esquemas mentais. O que são isso? São padrões desenvolvidos pelo nosso cérebro que pode estabelecer em nossa vida, por meio das nossas experiências, certos blocos. Esses blocos podem ser bons, porque pode nos advertir para certas coisas como devemos fazer ou evitar. Por exemplo, colocar o dedo numa tomada, não é? Eu sei que ali existe um risco, né? Eu aprendi que ali não devo colocar o meu dedo, por exemplo, desde criança. Mas também pode ser que isso é natural. Algum tipo de blocos desenvolvidos em mim, em todas as outras pessoas, pode gerar preconceito, ou seja, uma ideia preconcebida sem ser verdade. Cabe aí a gente, pelo bom senso, ir percebendo essas questões e ir trabalhando em nós. A mesma coisa no autista. Então, o autista voltado para o âmbito musical, é o que nós estamos tratando, dependendo do bom professor que ele tenha de música ou um terapeuta, no caso um musicoterapeuta, ele vai estimular, o profissional vai desenvolver isso no aluno, para que ele vá percebendo o que ele pode criar com esses blocos mentais para desenvolver a afinação, para desenvolver o ritmo, para desenvolver o tocar algum tipo de instrumento, ou compor, ou reger. Então, a música, sim, também tem essa finalidade de fazer com que o autista possa se desenvolver. Depende do âmbito onde ele está ali inserido, com a família, depende também do profissional que esteja ali em contato com ele. Mas é preciso que também o autista tenha esse talento, tenha essa inclinação para querer sim desenvolver as coisas mais peculiares, nesse caso, sobre o âmbito musical. Bom, aguardo você para o nosso próximo conteúdo, daqui a 15 dias. Você não pode perder essa série sobre autismo no nosso programa quinzenal Pílulas Musicais. Forte abraço!